No início deste ano, o SESI propôs aos alunos do EJA participar de um concurso de robótica. Aqui no nosso polo foi o primeiro semestre que nós trabalhamos com robótica. Até então não tínhamos trabalhado ainda com os nossos alunos. Foi uma experiência bem interessante, inclusive para nós professores, porque juntamente com os alunos a gente aprendeu um pouquinho sobre robótica. Foi um período assim de bastante estudo, de bastante testes, mas foi assim bem interessante para todo mundo e a gente acredita que foi bem gratificante também trabalhar com robótica. Bem, nós temos aqui no SESI, a gente chama de seminários, né, que são os encontros, as aulas presenciais. Todos os alunos eles participam uma vez por semana das aulas presenciais e eles recebem automaticamente via online, pelo sistema Moodle, toda a parte das matérias, né, que a gente chama de matemática, português, história, geografia, assim por diante, né? E aí a gente chama de fases, cada fase corresponde ao seu ano escolar, né? Só que, claro, engloba o ano reduzido a meio ano, no caso, né? E aqui a gente acaba não trabalhando as matérias em si na EJA. Como eles já recebem essa matéria, eles têm trabalhos por fazer e datas por cumprir, aqui a gente chama de seminário porque envolvem outros aspectos, outros assuntos, né? A gente acaba trabalhando, por exemplo, esse semestre a gente trabalhando projetos, né? A gente acaba trabalhando a robótica, começando agora, que é o que mais atrai, acredito, a todos que participam aqui. Neste ano, então, a EJA SESI do Rio Grande do Sul proporcionou um torneio de robótica aos alunos da educação de jovens e adultos. Esse torneio ele foi subdividido em 4 desafios, no qual o primeiro desafio ele consistia então na construção de um protótipo de um barco, já que esse ano se comemora 500 anos da primeira circunnavigação no mundo, ou seja, Fernando de Magalhães deu a volta ao mundo há 500 anos atrás. Com base nisso, então, comemorando esse evento da história, automaticamente, então, foi a temática do torneio de robótica se baseou nisto, a construção de um barco com o primeiro desafio. No segundo desafio, era literalmente fazer com que esse protótipo, construído com material reciclável, tivesse que suportar um certo peso e ganhar uma certa estabilidade na água. O terceiro desafio ele foi proposto, na qual os alunos deveriam realizar um processo de programação junto a uma placa eletrônica, a Google Board, na qual eles então construíram um código, e esse código fazia então com que, com controle de televisão, através de um infravermelho, fossem se comunicando com a placa Google Board, e aí com base nisso a gente pudesse direcionar a vela de acordo com a força do vento, porque a única forma de movimentar o barco em que foi proposto era somente pela força do vento e não poderia existir nem mais nenhum outro motor propulsor. Com base nesses 3 desafios, 62 equipes inscritas no Rio Grande do Sul foram classificadas somente 8. Dessas 8, 2 foram do polo de Nova Prata. E aí, o quarto e último desafio foi em Porto Alegre, na qual os alunos tiveram que então apresentar os barcos e fazê-los com que eles pudessem fazer uma circunnavegação em uma piscina adequada e, consequentemente, então apresentar a regata. A gente projetou um barco todo desenvolvido com caixa de leite, foi usado pó de ferro para peso, uma haste metálica, tecido para vela, palito de picolé, palitinho de churrasco. Foi realizado vários testes em questão de infiltração, equilíbrio, testes de como ele ia se comportar na água, se ia conseguir ir adiante. E esses testes acabaram desgastando um pouco a gente, mas no resultado final foi bem gratificante. Bom, nosso barco no início foi bem complicado, trabalhar com diversas pessoas, diversas ideias diferentes, conseguir fazer o lastreamento dele para ele flutuar de uma forma correta, não ficar virando para os lados. Na verdade, o mais difícil foi juntar todas as ideias para conseguir criar um protótipo que ficasse dentro de todas as dimensões corretas para nós poder continuar no desafio. Nós chegamos em Porto Alegre com mais
7 barcos além do nosso. E nós chegamos lá com o nosso barco todo desmontado. Nós não tínhamos testado, nós não tínhamos preparado. Ele tava que era só montar. No fim das contas, a gente acabou se surpreendendo pelo resultado. Porque foi algo que não tem como descrever. É muita emoção. O suspense, a espera, a ansiedade para que acontecesse logo, para que ele flutuasse simplesmente. A gente realmente não estava esperando ganhar o primeiro lugar em apresentação e muito menos o segundo lugar em navegação. Mas eu tenho certeza que a gente se empenhou bastante para que, chegando lá, nós tivéssemos um resultado. Eu queria falar da minha parte como colaborador ali com a equipe, né? Sobre a fabricação dos protótipos. Que eu não fui a Porto Alegre com o pessoal, mas a satisfação de trabalhar junto foi enorme. A gente conseguir construir algo e chegar lá e ser vitorioso, sair primeiro ou segundo lugar, foi muito importante. Para nós, uma satisfação muito, muito boa. E dizer da satisfação de estar com o pessoal do SESI, todo esse pessoal aí ajudando nós, evoluindo em todos os aspectos, né? Isso para nós é muito grandioso. Eu queria ressaltar assim que a gente obteve o resultado graças à união de todo mundo, dos professores, do Cassiano, o grupo inteiro se uniu e a gente só obteve os resultados por causa dessa união. Todo mundo pegou junto, todo mundo se apoiou e se ajudou. Gostaria de agradecer a todos por essa união, por esse apoio. No nosso barco a gente utilizou os palitos picolé, tecidos, a base dele a gente fez com garrafa PET, aquelas garrafas de água, todos os materiais recicláveis. A gente até tinha a ideia de colocar o isopor, mas como a gente tinha que usar materiais totalmente recicláveis, então a gente optou por colocar peso com pó de ferro, que ele é melhor do que colocar o isopor. Na parte da robótica, quando eu cheguei aqui, o professor William falou: vai ter aula de robótica. Robótica, o que será isso? Vamos fazer algum robô, acho. Aí, como eu gosto muito de inventar coisas, e bonequinhos, e costura e coisas assim, topei essa. Digo, eu quero participar. Daí, vamos lá, né? Aí, o que tinha que fazer? Esse barquinho tinha que flutuar, tinha que fazer um monte de coisa, né? Vamos embora, né? Vamos lá. Aí, a gente construiu. Eu peguei as partes das costuras, a gente fez o nosso famoso bonequinho aqui, né? Aí todo mundo se ajudou, a gente decorou ele, uns desenhou. Aí a gente pintou palitinho por palitinhos. Aí a gente fez o barco, ficou um pouco maior do que deveria estar. Tivemos que atorar no meio, colar de novo. E colocamos todos os dados e ele está aí. E a gente conseguiu um primeiro lugar. Então, eu fui o navegador do barco, eu que pilotei ele nas corridas. E eu tenho um depoimento a dar sobre o SESI, porque... assim, eu era uma pessoa que eu não conseguia olhar para o espelho, pensar em mim e pensar eu sou capaz de fazer tal coisa. Principalmente algo com o público, porque eu tenho fobia social, eu tenho ansiedade e outros problemas, assim, com várias pessoas. Só que as oportunidades que o SESI me proporcionou, meu professor William, que eu considero mais um mentor para mim, ele me ajudou muito nesse quesito. Eu pensei muitas vezes em desistir, mas ele não me deixou. Ele insistiu que eu fosse o navegador, porque ele dizia para mim que juntos ele ia me mostrar do que eu era capaz. E depois desse evento, depois do companheirismo, do apoio a todos os professores do SESI, eu venci e em uma semana tudo mudou. E hoje em dia eu consigo com certeza olhar no espelho e falar que eu consigo. Eu já estou com quase 50 anos e daí estou aqui fazendo trabalho com os jovens, né? Servem para ser meus filhos. E então, assim, o Lucas mesmo, lá que chegou na aula, ele não levantava a cabeça nem para olhar para a gente. Agora ele está aí, conversa, dá risada, entra nas brincadeiras, tudo. Então, assim, eu tenho a agradecer todos os colegas aqui, a professora, porque assim eu me senti abraçada aqui. Eu estou muito feliz de fazer parte do SESI. Essa experiência também, eu sou pai de um menino, tenho uma enteada também,
E acabou que eu estou desenvolvendo um barco em casa para as crianças, para eles brincar mais ou menos da mesma forma, não vai ser controlado por placa, mas tem a mesma sistemática. E a experiência que eu tive foi, eu coloquei como um desafio interno para testar minha capacidade, testar até onde eu podia chegar. Não acreditava que o resultado ia ser tão bom quanto foi, mas para chegar onde eu cheguei, junto com meus colegas, com os professores, foi a questão de eu sair um pouco da zona de conforto, de se dedicar, correr atrás, buscar, conciliar trabalho com família, com escola. Foi tudo corrido, mas compensa. E eu queria deixar um recado para as pessoas que nunca é tarde para voltar a estudar. Sempre tem tempo. A idade são apenas números. Então, voltem, se dediquem, saiam da sua zona de conforto, que vale a pena e no futuro vocês colherão os resultados. Bom, eu acho que os depoimentos dos alunos e dos professores aqui, né, já falam por si da importância, né, da EJA do SESI, né, enquanto um polo que está iniciando aqui no município de Nova Prata. Nós estamos entrando no nosso 3º ano, né. Eles tiveram essa grande proeza, né, de 62 equipes chegar lá na final, na Fiergs, em Porto Alegre, participar com polos grandes de Novo Hamburgo, de Passo Fundo, de Lajeado, Pelotas, e eles conseguiram voltar, né, para Nova Prata com o 1º e 2º lugar da final. E então que isso mostra, né, que o conhecimento ele é muito importante e que essa é a metodologia do SESI, né? Ela traz sim toda a base do conhecimento, tanto do fundamental quanto do médio, mas vai um pouco além. Ela busca usar esse conhecimento e para que ele seja aplicado no cotidiano, no dia a dia desses estudantes, na vida deles, no trabalho deles. Então, esses estudantes vêm para cá, eles participam dessas aulas presenciais junto com os professores, né? Nós temos hoje aqui uma equipe com 3 professores, a professora Solange, o professor Felipe, o professor William. Também temos a prof. Helenice, né, que nos auxilia nos laboratórios de informática. Hoje contamos com 255 estudantes aqui no Polo EJA SESI de Nova Prata. E vou reiterar o convite do Christian, né? Se você ainda tem alguma dúvida sobre a importância de voltar a estudar, é só lembrar da proeza, né, desses estudantes que se dedicaram, se empenharam, estudaram, colocaram o conhecimento deles à prova, colocaram a experiência deles junto com esse conhecimento à prova e trouxeram para Nova Prata 2 importantes premiações. Isso eles vão levar não só para a vida deles, mas também vão estar voltando lá para a empresa deles, para o trabalho deles, qualificando ainda mais o trabalho e trazendo ainda mais qualidade de vida para eles e para a educação do município, né? Então, eu faço aqui o convite, né, que a partir do dia 24 de outubro desse ano já iniciam novamente as matrículas aqui na EJA SESI de Nova Prata. Se você tiver quiser saber mais, né, pode entrar em contato conosco aqui no Polo EJA SESI de Nova Prata, que fica na Escola Najib Stella Elias, no bairro Santa Cruz, onde era o antigo campo de futebol do bairro Santa Cruz, né? A gente quer agradecer então aos estudantes, aos alunos, né, que se empenharam, se dedicaram nessa atividade, aos professores. A gente quer agradecer também a analista de educação, Thaís Heder, né, do CAT 13 de Guaporé, ao qual nós somos um polo conveniado, né, ao gerente de operações da região 13, que também nos auxiliou muito nos motivou muito, que é o Jairo Talarico. E todos os alunos também, que acho que essa vitória foi muito assim dedicada a eles, né? Pelo esse empenho, pela essa dedicação deles. Eles batalharam até o final, né? A gente achou bem interessante, estava comentando com os profs aqui, né? Que enquanto os outros já estavam expondo os barcos, os nossos estudantes estavam ainda lá testando, avaliando, como falou bem a Duda ali, né? Ainda trabalhando, tentando adaptar, né, a realidade que eles estavam presenciando lá. Então, tudo isso é fruto do trabalho deles, da dedicação deles, dessa transposição do conhecimento que eles aprenderam aqui na sala de aula e dessa dedicação também, dessa orientação dos professores aqui do Polo EJA. E reitero, né,
a partir do dia 24 de outubro, iniciam as matrículas de novo para o EJA SESI de Nova Prata. Para trabalhadores da indústria e seus dependentes é gratuito, né? Uma educação de qualidade, tanto no ensino fundamental quanto médio. Se você tem uma dúvida, se ainda vale a pena estudar, acho que exemplos aqui já tem de sobra, né? Ou então pergunte, nós temos 255 alunos, né, matriculados que trabalham nas mais diversas indústrias aqui da cidade e região. Provavelmente, né, todo mundo tem algum colega que é um aluno nosso, né? Então pergunte para ele como é que está sendo as aulas, como é que está sendo essa oportunidade de estudar, de voltar a estudar, que com certeza vai servir como mais um motivador para você fazer parte desse grupo, né, dessa equipe, quem sabe junto, futuramente também estar podendo participar desses eventos, dessas atividades e mais do que tudo aprender, crescer e se desenvolver aqui junto com a gente.